Geração, transmissão e distribuição de energia. Hoje, módulo de número 10. Como tema, meus amigos, hoje nós iremos ver transformadores. Por que, professor, transformadores nós iremos ver nesse assunto? Porque é o seguinte, nós começamos a ver a parte de transmissão e eu falei que o valor, né? Eu falei que o valor da tensão tem que ser um valor muito alto para que eu consiga fazer esse transporte de maneira segura, porque uma tensão bem mais alta, eu vou ter uma corrente bem mais baixa, e sendo assim, eu vou ter um transporte tranquilo, porque eu não vou ter uma área de seção transversal tão absurda. Nós fizemos até o cálculo, se levasse em consideração 13,8 kV para uma linha de transmissão de 50 megawatts, o valor da corrente era um valor absurdo. Quando a gente coloca um valor de tensão bem mais alto, então você vai reduzir a corrente, consequentemente você vai reduzir as perdas, tá certo? E, assim, o transporte em si só é feito, logicamente, que um conjunto de componentes vai participar dessa transmissão, desse transporte de energia, tá? Em uma subestação você vai encontrar diversos equipamentos que vai ter essa função de realizar esse transporte. O transformador de corrente, o transformador de potencial, a chave seccionadora, os disjuntores, os barramentos. Mas dentre todos esses componentes, um componente que merece uma atenção especial são justamente os transformadores. Mas isso porque, se não existissem esses transformadores, então de nada ia me adiantar eu realizar a geração de eletricidade. Porque o transformador ele vai ter justamente esse papel de auxiliar no recebimento dessa tensão e na entrega dessa tensão em outro ponto. Seja essa tensão maior, tensão menor, tá bom? Transformadores, eu não sei se vocês já chegaram a ver esse assunto, tá bom? Mas os transformadores, eles são tema para várias disciplinas. Por exemplo, em subestações eu falo sobre transformadores, só que a parte que eu falo de transformadores na parte de subestação é mais apontado para os dispositivos de proteção que existem nele. Aqueles transformadores gigantescos que existem em subestações. Eu falo de dispositivo de pressão súbita, de alívio de pressão, falo da sílica gel, que é o desumidificador de ar, falo do relé de gás, eu falo do tanque de expansão. Então, Oi, 2 participantes levantaram a mão. Diga lá, amigos. Foi o Bruno, professor. Bruno dos Santos. Quem mais? Pode falar. Ei, professor. Bom dia, primeiramente, né? Bom dia, Bruno. Deixa eu perguntar para o senhor, a gente tem um transformador que está na foto aí, que é comum ficar nos postes. Só que eu já vi, aliás, vejo direto, tem uns transformadores, não sei se, acho que é transformador, eu queria saber na verdade o que é. Que às vezes eles estão paralelo com esse transformador, só que é um menorzinho com uma caixinha e tem umas três buchas grandes saindo assim, eles saem paralelo para esse transformador. Por exemplo, quando tem um transformador desse num comércio ou numa igreja ou em algum lugar, às vezes tem um transformador que está em paralelo passando para esse transformador. Aquilo lá é transformador mesmo, o que está na rua, só que é diferente desse. Pronto, um é transformador, o outro é o que nós chamamos de conjunto de medição. Essa outra caixinha menor é o conjunto de medição, que é como se fosse um transformador de corrente e um transformador de potencial, tudo integrado naquela caixa. Mas vai me servir para que esse conjunto de medição? Porque é o seguinte, em determinados estabelecimentos, deixa eu só tirar o áudio aqui que está cortando. Em determinados estabelecimentos, o que acontece? A Enel, ela vai contratar lá uma empresa, fazer a instalação. Aquele transformador é um transformador do cliente. Aquela caixa, que é o conjunto de medição, vai servir, se você observou nesse local que você foi, você verificou que tem tipo um medidorzinho digital que fica embaixo. Então, ele tem lá o transformador, ele tem uma caixa e embaixo vai ter o acesso do técnico, do leiturista, que ele vai fazer a leitura daquele consumo, daquela demanda que está tendo daquele determinado local. Então, ali é um conjunto de medição. Ele vai trabalhar junto com essa tensão do transformador,
e vai enviar informações para esse medidor, para desse medidor, o técnico leiturista, né, que é o cara que vai fazer a leitura, ele vai verificar a questão do valor da demanda e o valor do consumo, certo? Então, o nome daquele componentezinho a gente chama de conjunto de medição. Eu vou... Pode falar, Bruno, estou ouvindo. Não, era só isso mesmo, professor. Tá Aí eu vou fazer obrigado. eu vou ver se depois eu puxo uma foto dessa imagem, que é bom que os amigos também verificam, né? Porque a gente está falando assim, você já sabe, já tem uma outra pessoa aqui que está tentando mais ou menos adivinhar o que, é que eu estou querendo dizer, tá? Então eu vou tentar conseguir uma foto desse transformador junto com o conjunto de medição e vou fazer uma explicação para vocês também, tá bom? Então, pessoal, uma das peças principais, tá? Se não existisse transformadores, então, assim, de nada adiantaria eu gerar um valor de tensão, porque eu não teria como auxiliar nesse valor de tensão que eu ia receber para conseguir transportar em outro ponto, certo? Então, assim, para que eu consiga fazer esse transporte, eu tenho sim que utilizar o transformador, tá? Mas, conforme eu falei, o assunto transformadores é um assunto que reflete várias disciplinas. Por exemplo, para a eletrônica, quando a gente vai falar de eletrônica, um dos assuntos como vocês estão fazendo eletrotécnica, acredito eu, uma das disciplinas que os senhores já fizeram ou irão fazer é a disciplina de eletrônica linear, que é a eletrônica 1. Geralmente a eletrônica 1, né? A primeira eletrônica que vocês verificam, né? Professor, Vocês vão ver resistores, diodos, capacitores e tal. E um dos componentes que vocês irão ver é o transformador, só que lógico que não é desse tamanho. Um transformadorzinho pequeno, geralmente de 220 volts para 24 volts ou 12 volts, que vai rebaixar para professor, você fazer a ponte edificadora. Oi? assim, começou agora a aula, foi que eu cheguei agora Sim, da começou empresa, agora. Aham. tô Agorinha. doadozinho, voado para Agora, eu estou poder. fazendo só a introdução do assunto, certo? Não, eu tava preocupado que se tivesse algum cálculo, eu ia pedir para o senhor explicar novamente aí, Ah, não, né? ainda não. Então pronto, Cálculo relaxa. Eu também cheguei agora. lá na frente, o cálculo. Lá no finalzinho. Certo? Penso que eu Rocha. também cheguei agora. Assim mesmo. Muitos trabalhando, conforme eu tinha dito no início. Para alguns. Ei, professor, e na aula passada teve. Oi, Thiago. Aqui é o Thiago. Na aula passada teve algum cálculo também? Porque Na não aula deu tempo passada de assistir teve. a live lá. Teve, né? Mas a Então vou aula dar uma olhada já lá. se encontra lá, viu? Ok. Você pode dar uma olhadinha Obrigado. lá que a aula já se encontra lá. Então, Show. pessoal, assim, o transformador ele tem várias aplicações. A função vai ser única. O modelo, o tamanho, o porte vai depender muito do tipo de situação. Por exemplo, o transformadorzinho que eu vou utilizar na eletrônica, transformadorzinho pequeno, que eu vou trabalhar com tensões baixas, né, tensões de saídas baixas. Já transformadores utilizados em subestações, utilizados para um sistema de linha de transmissão, é um transformador muito mais robusto. Se é um transformador bem maior do que aquele transformadorzinho da eletrônica, com certeza ele vai precisar de dispositivos de proteção, mesmo porque um transformador é caro. Para vocês terem uma ideia, um transformadorzinho desse que vocês estão vendo aqui na imagem, eu vou chutar aqui por alto, tá bom? Que eu estou desatualizado com relação a preço. Vamos colocar aqui, transformadorzinho, vamos botar 15 mil reais. Eu ainda estou, mais ou menos, estou fazendo muito por cima, tá? 15 mil reais o transformadorzinho desse, que é geralmente aquele transformador que a gente encontra nas ruas. Bom, o transformador utilizado para subestação, então, gira na casa dos milhões. Então, não é 100 mil, não é 200 mil, é muito mais caro do que isso. Transformadores de grande porte mesmo, certo? Utilizado em subestações de grande porte. Para esses tipos de transformador, logicamente, o dono da subestação paga um seguro, tá? Paga um seguro para a subestação toda por completo, porque um transformador desse pegando fogo, meu chapa, o dono vai ficar chorando aí durante assim, uns 10 anos, porque o prejuízo realmente vai ser enorme, certo? Então, eu devo explicar para vocês, assim, não vou me atentar muito para os detalhes da questão do transformador, porque realmente a minha finalidade diante disso é passar para vocês o conceito básico de transformador, a sua utilidade num sistema de transmissão, no sistema de distribuição, como é que a gente consegue calcular a corrente elétrica
né, de um transformador desse, tá? Que vai valer para todo transformador, independente do tamanho. Os tipos, transformadores a seco, transformadores a óleo, qual o tipo de óleo que eu utilizo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando aí durante a nossa aula. As exigências técnicas e econômicas impõem a construção de grandes usinas, em geral situadas muito longe do centro de aproveitamento. E nós vimos realmente que, por exemplo, a usina hidrelétrica geralmente é uma região muito afastada da nossa zona urbana. Então, como o ambiente ele é muito distante, então ele precisa de que haja um transporte, certo? Então, eu vou ter que realizar o transporte por meio de linha de comprimento muito grande, né? Vocês viram que é 100 quilômetros, 80 quilômetros, realmente o comprimento é muito grande, certo? Para que haja esse transporte, eu vou ter que fazer um trabalho utilizando um componente para auxiliar nesse transporte, certo? Para que esse transporte ocorra de uma maneira satisfatória, facilitando ao usuário a sua utilização, é muito importante utilizar os transformadores. E, na verdade, tem que utilizar transformadores. Eu não vi até hoje nenhum meio de transporte dessa energia elétrica sem que eu utilize transformadores, certo? Vou logo dando uma adiantada aqui. Transformador, ele transforma tensão alternada em tensão alternada. Seja ela maior, seja ela de mesmo valor, seja ela menor. Professor, tem como eu transformar uma tensão alternada em tensão contínua? Tem, através dos chamados retificadores. Se vocês viram eletrônica, ou se não viram, existe um procedimento que a gente consegue transformar uma tensão alternada em uma tensão contínua, através de um conjunto de diodos. Então, eu vou fazer uma chamada retificação através de diodos, que eu posso fazer com um diodo apenas para um circuito eletrônico, e um diodo apenas eu vou fazer o chamada retificação por meia onda. Eu posso fazer com 2 diodos, que a gente chama de retificação com tapo central, e eu posso fazer com 4 diodos, que a gente chama de retificação em ponte. Tá bom? Para esse sistema, eu consigo transformar a tensão alternada em tensão contínua. Professor, tem como eu transformar a tensão contínua em alternada? Tem. A tensão contínua e alternada nós vimos para a energia solar. Lógico, nós falamos assim por cima. Mas como é que eu consigo transformar uma tensão contínua alternada? Através dos inversores. É tanto que a energia solar que incide sobre um painel, ela gera uma tensão contínua, eu vou precisar, certo? Ela vai incidir sobre o silício, e eu vou precisar de um dispositivo chamado inversor para conseguir fazer essa transformação dessa tensão contínua alternada. Professor, tem como eu transformar contínua para contínua? Tem, através dos conversores Buck, os conversores Burst. Isso é assunto geralmente de eletrônica 3, que é eletrônica de potência. Na eletrônica de potência a gente fala justamente sobre isso, certo? Os transformadores irão transformar tensão alternada em tensão alternada. É o trabalho que o transformador vai fazer, certo? Então vamos lá. Desde a usina geradora, passando pelos setores de transmissão, pelas subestações. Olha, veja que o trajeto é muito longo, tá? Até o consumidor final, seria impossível a disponibilização da tensão se não houvesse atuação dos chamados trafos. Vocês que trabalham na área ou que não trabalham, vamos lá. Os transformadores também, para quem trabalha muito assim no campo, costumamos falar desse termo, né? Quem trabalha no campo, nós costumamos falar esse termo, trafos, que não está incorreto não, tá? É um termo que é utilizado. Por exemplo, ou fala transformador não, que o trafo 1, o trafo 2 é o mesmo transformador, tá certo? Oi. Recente não, desde o ano passado, a Santana Peixe aqui do Horizonte, lá construiu um transformadorzão desse aí. Terminou agora, depois dessa pandemia, né? Porque a empresa parou, acho que foi melhor deles trabalhar. Isso você tá... Mas construíram desse jeito aí. Você está falando você tá falando desse transformador dessa imagem que vocês estão vendo? Isso. Ó, esse transformador já é um transformador de um portezinho um pouco maior, né? Não é... Oi, Thiago. Diga lá, Thiago. Não, eu baixei a mão. Tá certo. Certo, pessoal? Pode então, continuar. assim, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Chegando mensagem direto aqui, aí eu tenho que digitar aqui.
Pronto. Então, pessoal, por exemplo, esse transformador, ele já tem um porte um pouco maior. Esses trafos. Eu tenho 2 trafos nessa imagem que vocês estão vendo. Vamos aproveitar a imagem para a gente debater um tema aqui. Vocês estão vendo uma parede que separa os 2 transformadores. Alguém sabe o nome dessa parede? Qual é a função dessa parede? Alguém se arrisca? Eu não sei. Oi? Eu não sei. Vamos lá. Pessoal, nós costumamos chamar essa parede de parede corta-fogo, tá? Como assim, professor? Parede corta-fogo? É porque é o seguinte, tendo em vista que esses transformadores são muito caros, certo? É necessário que eu mantenha uma parede de isolamento, porque geralmente, às vezes, você vai encontrar um transformador trabalhando em paralelo com o outro. E o que acontece? Quando você tem um transformador em paralelo com o outro, eu tenho que manter uma parede de isolamento. Mas para quê, professor? Caso ocorra alguma falha em um transformador, se porventura explodir ou pegar fogo, coisa parecida, eu vou ter essa parede para proteger e não atingir o outro transformador, certo? Por exemplo, o que pode acontecer, professor? Sei lá, o dispositivo de alívio de pressão, que é um dos componentes do transformador, dá problema. O relé de pressão súbita também pode acontecer e dar problema. O próprio óleo do transformador pode ocasionar algum problema, gerar algum curto interno. O óleo já se encontra muito velho. Então, assim, são possibilidades de problemas que podem acontecer. Então, nesse caso, eu tenho essa parede, e essa parede está isolando o outro ponto do transformador. Então, assim, nós costumamos chamar esse tipo de parede corta-fogo, certo? Então, pessoal, todo ponto, desde a parte da geração até o setor final, que é a parte de distribuição, eu tenho sempre transformadores atuando, certo? Conforme vocês estão vendo aqui na figura, desde a parte da estação geradora, então lá no hidrelétrico, termoelétrica ou nuclear, então toda a parte de geração eu vou ter uma subestação e sempre eu vou ter um transformador ou um conjunto de transformadores. Por exemplo, a usina termoelétrica que eu trabalhei eram 4 transformadores, 4, certo? Para vocês terem uma ideia. Então são transformadores gigantescos. Bom, eu vou ter um transformador que vai levar essa tensão, beleza, vai disponibilizar essa tensão para as linhas de transmissão. A linha de transmissão irá ter esse papel, né, de transportar essa tensão, que geralmente é uma tensão alta, né, que vocês estão vendo aqui, ó, 500 kV, 230 kV e tal. Através da linha de transmissão vai chegar uma etapa em que vai chegar um transformador, e esse transformador irá rebaixar o valor dessa tensão, certo? E rebaixando o valor dessa tensão, isso aqui já é parte da Enel, vai chegar às subestações consumidoras e aos consumidores finais, certo? Pessoal, só um instante aqui, que tem um aluno aqui que está perguntando se vai ter aula hoje. Eu não sei de que turma é. Deixa eu ver logo aqui. Ah, certo. Pronto, é a turma, da mesma turma aqui da geração, que estava na dúvida. Mostrar aqui para ele. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho um transformador na parte da transmissão, eu tenho um transformador na parte de subtransmissão, na parte de distribuição. Você na rua, você vai encontrar transformadores que vai fazer esse papel, então tem que existir. Ainda nós não temos o poder de transportar energia elétrica sem precisar de transformador. Então, sempre eu vou utilizar transformador para esse fim. Certo? Desde a usina geradora, passando, tá, isso aqui eu já falei, né? Então, vamos ver em cima disso o conceito, os tipos de transformadores, qual o princípio de funcionamento deles, tá? E as suas características específicas. Qual o conceito de um transformador? Primeiramente, o que o transformador faz? Bom, a disciplina de máquinas elétricas, eu costumo falar de transformadores, eu falo de motores elétricos, motores monofásicos, motores trifásicos. E assim,
Para o motor é bacana, porque o motor, você vai ligar o motor, você vai ver o resultado ali de imediato. Você vê o eixo girando, tá? Porque o papel do motor é justamente isso. E o transformador, que ele nem girar, não gira, né? Então, alguma magia negra deve acontecer aqui, para fazer com que ele tenha a sua função. Qual é a definição de um transformador de uma maneira bem simples? Ele vai ser um dispositivo eletromagnético, lógico, porque eu vou trabalhar com bobinas. Internamente eu vou ter bobinas, então eu vou ter um princípio eletromagnético em cima disso. Estático, logicamente, porque o transformador não vai rodar, ele vai ser um dispositivo que vai ficar lá parado, ele vai ter os seus efeitos devido a indução eletromagnética, que recebe energia em corrente alternada, então vai receber um regime de tensão alternada, com certos níveis de tensão em corrente, e fornece essa energia com outros níveis de tensão em corrente, mas mantendo sua frequência constante. Então, qual é a frequência que esse transformador irá receber? 60 Hz. Transformador lá da usina de Paulo Afonso, 60 Hz. Aqui no interior aqui do Ceará, 60 Hz. Aqui em Fortaleza, 60 Hz. Então, a nossa frequência do Brasil, o Brasil trabalha com uma frequência de 60 Hz. Eu vou conseguir, através de um dispositivo como esse, fazer com que eu jogue uma tensão a um circuito que eu chamo de circuito primário, e ele vai sair um outro valor de tensão no que chamamos de circuito secundário. Para que o transformador tenha sua função, lógico, eu tenho que ligar um valor de tensão no circuito primário. Quando eu ligar um valor de tensão no circuito primário, no circuito secundário vai sair um valor de tensão transformado, certo? Então, assim, é interessante que vocês saibam que a frequência não vai mudar, que a potência não é para mudar, tá? Então, eu vou ter a potência nominal de cada transformador. O que vai ser diferenciado vai ser o valor de tensão e corrente. Então, se você coloca o valor de tensão, ele vai sair um valor transformado no outro lado. Seja ele maior, seja ele menor, seja ele no mesmo valor, tá? Vai ficar fácil porque eu vou explicar para vocês direitinho essa parte, tá bom? Eu vou encontrar 3 tipos de transformadores, tá? No mercado eu posso encontrar o transformador sendo elevador, e o transformador elevador é aquele transformador que irá elevar o valor de uma tensão. Exemplo, você ligou no circuito primário uma tensão de 110 volts, e do outro lado ele vai sair uma tensão de 220 volts. Só estou aqui chutando valores, só para a gente entender. Você ligou 380 volts no lado, ele vai sair 13.800 no outro. Então, esse tipo de transformador é um transformador dito como elevador. Geralmente, esses transformadores eles são encontrados na saída das usinas. Por quê? Porque na saída das usinas eu recebi o valor da tensão e fiz a elevação de um valor admissível às linhas de transmissão. Miranda do Norte, na termoelétrica que eu trabalhei, os transformadores lá recebiam 13,8 kV e tinha na sua saída 230 kV, certo? Então, geralmente, esse transformador que a gente encontra é na saída das usinas. Mas nós temos também os transformadores ditos como abaixadores ou rebaixadores. O transformador abaixador é o que a gente encontra com maior facilidade, certo? Esse tipo de transformador, ele se encontra, por exemplo, na Chesf, você vai encontrar um transformador que vai rebaixar de 230 kV para 69. E a Chesf vai entregar para a Enel os 69 kV. Lá na subestação da Enel vai existir transformadores que vai rebaixar esse valor de 69 para 13,8 kV. Nas ruas da grande cidade, vocês irão encontrar também um transformador de rua, que a gente chama de transformador de distribuição. E esse transformador de distribuição irá rebaixar o valor dessa tensão de 13,8 para 380 volts, né, sendo entre fases, ou 220 volts entre fase e neutro. Mas eu posso encontrar também, que não é um caso assim tão comum, mas eu posso encontrar os transformadores isoladores. E o transformador isolador, ele vai pegar um valor de tensão que vai chegar no circuito primário e vai sair o mesmo valor de tensão para o circuito secundário, tá? Então, o circuito primário vai chegar ao mesmo valor, o circuito secundário vai chegar ao mesmo valor, tá bom? Independente do tipo de transformador a ser utilizado, nas subestações ou linhas de transmissão, as partes principais são as mesmas. Lógico,
Eu tenho o relé de gás, que eu posso encontrar em transformadores de grande porte, mas, por exemplo, em transformadores de rua, que é o transformador de distribuição, eu não vou encontrar relé de gás, eu não vou encontrar dispositivo de alívio de pressão, eu não vou encontrar relé de pressão súbita, eu não vou encontrar desumidificador de ar, eu não vou encontrar tanque de expansão. Então, esses componentes, que são componentes de proteção, vocês irão encontrar em transformadores de grande porte. A galera aí levantou a mão. Ei, professor, qual a finalidade de um transformador isolador que entra no primário uma tensão e sai no secundário a mesma tensão? Como o próprio nome diz, ele vai manter isolado o lado secundário. Exemplo, professor, vou dar um exemplo. O que acontece, por exemplo, se você se dispõe a pegar na fase, no cabo de fase? Você provavelmente você vai levar um choque porque você vai entrar em contato entre a fase e o chão, né? É a diferença potencial, né? Vai ser uma diferença de potencial entre o chão. Por quê? Porque na saída do transformador de distribuição tem um fechamento chamado estrela, o centro da estrela é o neutro e o neutro se encontra aterrado. E quando você pegou na fase, você está fazendo a diferença de potencial entre essa fase e a parte do chão, certo? Galera, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho ou está falhando a comunicação? Para mim tá normal aqui. Para mim também Aqui para mim também tá normal. Também estou escutando, professor. Porque o Paulo está falhando um pouco o áudio, pode ser realmente Tá normal da internet. Pode ser, infelizmente, questão da internet. Sim, voltando. Então, assim, o transformador isolador, ele vai manter essa outra parte do outro lado isolada. Vou dar um exemplo aqui. Aqueles módulos isoladores que é utilizado para ligar o computador, ali, por exemplo, é um tipo de transformador que tem o seu lado secundário isolado. Oi, Bruno. Não, baixei a mão só. Ah, beleza. Certo? Então, assim, independente do tipo de transformador, estamos falando de transformadores voltados para subestações, certo? Parte de distribuição, eu vou ter esses conjuntos aqui que será comum para todos. Então, por exemplo, todo transformador voltado para esse porte vai ter um tanque, não aquele transformadorzinho da eletrônica, certo? Mas para esse tipo de transformadores de grande porte, você vai ter o tanque, você vai encontrar o núcleo, eu vou explicar um pouquinho do tanque, um pouquinho do núcleo, os enrolamentos, que nada mais são do que as bobinas, tá bom? E as buchas. Eu devo explicar um pouquinho sobre cada um. Vou falar um pouquinho sobre o tanque, qual a função do tanque, qual é a função do núcleo no sistema, qual a função das bobinas, quantas bobinas eu vou encontrar. Por exemplo, esse transformador que a gente encontra nas ruas da nossa cidade, ela tem em sua constituição 6 bobinas. Por que 6 bobinas, professor? O circuito não é trifásico? Mas são 3 bobinas voltadas para o enrolamento chamado primário e 3 bobinas para o enrolamento do secundário. Então, ao total, são 6 bobinas para esse tipo de transformador. Todos esses transformadores utilizados em um sistema trifásico, eles utilizam 3 bobinas para o circuito primário, que é o circuito onde eu vou ligar a carga, e 3 para o circuito secundário, que é o circuito da carga, o circuito que eu vou puxar a tensão que foi transformada. Vou dar um exemplo. Vocês estão assistindo aula através de um computador, através de um celular, sei lá. Vocês estão diante de uma instalação elétrica que tem 220 volts, a residência de vocês, que está vindo de um transformador. Então, você está puxando a carga. Eu estou aqui puxando a carga aqui, de uma forma direta, está através de um transformador que está lá fora. Certo? É o tanque, certo? O tanque vai ser o componente, pessoal, construído em aço, tá bom? E o papel do tanque do transformador vai ser justamente receber a parte ativa do transformador. E qual é a parte ativa? As bobinas e o núcleo, tá? Então, a parte grosseira do transformador vai se encontrar dentro do tanque. Certo? Esse tanque, logicamente, vai ter vários modelos, né? Vários tipos, tamanhos e tal. E eu vou ter dentro desses componentes, que eu acho que outra coisa que é interessante a gente comentar, essas aletas que vocês estão vendo aqui, a gente chama de radiadores, certo? Esse radiador vai servir para quê? Olha, primeiramente, cada partezinha dessa aqui ela é cônica, então o que eu vou ter dentro desse tipo de transformador
é um óleo, tá? Vou explicar depois do óleo. O óleo ele vai Para resfriar, né, professor? a função do óleo, sim. E vai ter, logicamente, a participação do radiador, porque vai auxiliar nesse resfriamento. Porque, olha, o transformador desse vai esquentar. Se eu vou utilizar a parte de saída, que é essa parte aqui, olha, que é a parte de frente, que é a parte de trás. Eu tenho aqui 4 buchas. Essa primeira bucha aqui, que é o X0, ela é um neutro que vai para a casa de todos vocês. Então, todo mundo vai receber essa primeira bucha. Essa primeira bucha aqui, ela é aterrada lá no poste. E cada um vai receber uma fase. Então, por exemplo, um vai receber um neutro com a primeira fase, o outro neutro com a segunda, outro neutro com a terceira, outra residência, um neutro com a primeira, outro neutro com a segunda e assim por diante. Certo? Vão ser fases distintas, logicamente, mas todo mundo vai receber um neutro, que vai ser justamente o centro da estrela, que é o fechamento. Eu vou falar lá na frente sobre essa questão. Professor, Oi, esse neutro é a estrela aí dentro do transformador, né? exato. O circuito Ah, secundário beleza. é um fechamento chamado estrela. Já o Aí fechamento... quando chega no poste, ele no padrão eles aterram de novo para mais segurança, né? E o medidor da sua casa também é aterrado. Beleza, tá certo. Na caixa do seu medidor, lá é para ser aterrado também. Certo? Então, assim, um detalhe importante que vale salientar, aqui em Fortaleza, eu estou falando aqui em Fortaleza porque eu estou ministrando também para a turma de Horizonte. Mas aqui em Fortaleza nós tínhamos uma fábrica de transformadores que ficava ali perto da Sargento Hermínio. É uma empresa chamada Semec. Não sei se aqui alguém já ouviu falar. Essa empresa ela fazia a fabricação de transformadores de médio e grande porte. Era do J. Macedo, a equipe do J. Macedo, muitos anos. Eu me lembro que eu trabalhava com locomotivas, eu fazia manutenção na parte elétrica das locomotivas, na Transnordestina, e surgiu uma oportunidade para que eu fosse trabalhar na Semec. Aí não sei o que deu na minha cabeça que eu recusei. Não sei, eu não me lembro, faz muitos anos. Aí eu disse, não quero não. O que acontece? Quando eu quis trabalhar lá, era tarde demais que tinha sido fechado. Então, assim, essa empresa Semec, ela ainda existe, assim, certo? Mas ela, assim, ela não funciona hoje. Tem um guarda lá, tá? Uma empresa muito grande. Infelizmente, é uma tristeza ter sido fechada, porque ali tinha muitos empregos e a gente aprendia bastante. Porque você ia aprender a fabricar o transformador do zero. Sabe o que é do zero? Desde o tanque até a parte de enrolamento das bobinas, a parte do núcleo, tudo, tudo. Ele pegava o transformador do zero, então fazia um transformador, fazia a análise do óleo que ficava dentro do transformador, tudo. Aí, um dos funcionários que era de lá, que era o seu Cardoso, ele montou uma empresa chamada Transfortec, que já tem um certo tempo. Essa Transfortec ela fica lá no Maracanaú. E é uma empresa voltada para isso, não para a fábrica, mas no caso para manutenção de transformadores, né, para o atendimento do técnico até a subestação. Então, você ainda encontra às vezes um ou outro que ainda continua esse trabalho, que trabalhou lá na Semec, no caso, certo? Então, o papel do tanque vai ser simplesmente receber toda essa parte ativa, tá bom? Bom, dentro dessa parte ativa, juntamente com a bobina, com o óleo, eu vou ter o núcleo, tá? E o núcleo, pessoal, ele vai ser um conjunto de aço silício, vai ser laminado, então vai ter um corte, então vai ser fatias, são várias chapas aqui de silício, tá bom? Isso aqui não é um bloco maciço, conforme vocês estão vendo aqui na imagem, que parece ser um bloco maciço, mas não é. São várias lâminas de aço silício que no final elas são imprensadas. Olha, veja um parafuso atravessando aqui uma parte, de um ponto a outro, tá? E a função justamente desse núcleo de ferro vai ser concentrar o campo magnético, porque eu vou ter alojado aqui dentro desse núcleo aqui, eu vou ter as bobinas. Então as bobinas vão ficar alojadas aqui dentro desse núcleo, certo? Professor, não poderia ser melhor um bloco de ferro maciço em vez de ser lâminas? Mas é porque é o seguinte, caso eu utilizasse um bloco maciço, ao invés de utilizar essa lâmina de silício, ia ocorrer uma quantidade de perdas enorme, tá? Porque iria esquentar pra caramba, essa temperatura em excesso ia ser desperdiçada
Eu não vou aqui comentar sobre, assim, sobre as perdas que existem em transformadores, porque é mais para a questão de máquinas elétricas, né, disciplina. Mas existem as perdas no núcleo e existem as perdas na bobina. Nós chamamos de corrente parasita, corrente de Foucault. Tem tipo de perdas que eu posso ter tanto na bobina, quanto eu posso ter os tipos de perda também envolvendo o núcleo. Então, assim, para reduzir bastante essa questão das perdas, então eu utilizo um conjunto dessas lâminas. O que é que acontece? Em funcionamento, uma vez que eu injetei uma tensão acerca dessas bobinas, as bobinas vão estar alojadas dentro desse núcleo aqui. Então, um transformador trifásico, eu tenho essa estrutura aqui, e eu tenho aqui 3 bases. Essas 3 bases vão ser justamente o lugar onde vão receber essas bobinas, certo? Eu não sei se aqui alguém já viu um transformador em funcionamento e escutou eu vou falar um termo bem grosseiro, um zumbido. Não sei se vocês já chegaram a ver. Ele treme um pouco. Mas por quê? Por causa da concentração do campo magnético na bobina e, logicamente, eu vou ter um conjunto de núcleo aqui junto com essas bobinas. Esse parafuso que atravessa um ponto a outro, ele tem que ser bem prensado. Então, esse núcleo ele tem que ser realmente bem prensado. Caso ele não esteja, a trepidação vai ser maior. Uma vez que eu injetei uma tensão, gerou uma corrente, criou um campo eletromagnético. E se realmente essa base aqui não estiver muito fixa, então com certeza vai ocorrer esse problema. Tá bom? Então, a função do núcleo vai ser orientar também o campo de modo que quase todo fluxo magnético, que passa por uma bobina, olha, conforme eu falei, passa também pela outra, reduzindo as perdas de energia. Para obter um melhor aproveitamento, o núcleo de ferro é laminado, conforme eu falei para vocês. A ideia é justamente isso. A ideia do núcleo é reduzir a quantidade de perdas, tá bom? Bom, alojadas a esse núcleo, eu vou ter também as bobinas, que é justamente a parte ativa do transformador. Os transformadores eles podem ser encontrados em cobre ou alumínio. Ultimamente, pessoal, só o que eu estou encontrando agora são transformadores com fio de alumínio. A gente verificando, a gente olha, você jura que é cobre, porque você vê marronzinho da cor do cobre, mas na verdade ele é um esmalte. E todas essas bobinas, logicamente, têm que ser esmaltadas, porque se não fosse, logicamente ia gerar um curto-circuito entre elas. Porque, vamos lá, se a bobina não tivesse esse esmalte, porque o esmalte é o isolante, então eu faria um curto-circuito entre essas bobinas, entre a fase, entre a bobina do primário e a bobina do secundário. Então tem que receber essa camada de verniz sintético. Uma atenção muito grande que eu tenho que ter com relação a esse transformador é o fato de que esse transformador não pode esquentar tanto. Porque se você deixar esse transformador esquentar muito, pode acontecer de esse verniz aqui derreter, que é o esmalte, né, utilizado para isso. Esse revestimento, uma vez que ele vai se desmanchar, vai aparecer a parte condutora, e a parte condutora vai entrar em contato e vai gerar um curto. É aí onde ocorrem as explosões, aí onde acontece a questão do fogo, certo? Justamente em virtude disso. O aquecimento indevido, porque tem pouco óleo no transformador, é porque eu tenho carga em excesso no transformador e não tem nenhum dispositivo de proteção que tire ele, e assim por diante, tá bom? Então, essa parte a gente também pode chamar de parte ativa. Professor, diga lá, amigo. Qual é o óleo que é usado para o arrefecimento? Eu vou falar já, mas vou logo me adiantar. É um óleo mineral, tá? É um óleo à base de petróleo, tá? É um hidrocarboneto. É um dos óleos que é utilizado. O nome técnico que a gente pode utilizar para transformadores é o parafínico e o naftênico. Mas eu posso Ele é inflamável, é? Não, não. Em sua constituição natural não é para ser, não. Porque se fosse inflamável, eu estava dentro de uma bomba, né? Porque a bobina vai ficar imersa no óleo inflamável, não tinha sentido. Agora sim. Não tinha sentido. Porque vamos imaginar aqui, se o transformador, ele com o passar do tempo, se você não fizer análise desse óleo, aí ele pode se tornar condutor ao invés de isolante. Certo? Vamos lá. A bucha, pessoal, que é justamente essa parte aqui de cima, olha, as buchas possuem a função de acoplar os terminais do enrolamento ao circuito externo. Então, o que eu vou ter dentro dessa caixinha aqui? Dentro dessa caixa, eu vou ter o núcleo, eu vou ter as bobinas, eu vou ter o ferro,
eu vou ter o papel que vai isolar aquela parte. Vocês viram aqui, olha. Aqui, essa parte aqui é um papel especial e coberta com verniz, tá? Então, o papel dessa bucha vai ser justamente auxiliar na conexão da parte ativa, que são as bobinas, né? Que vai passar pela bucha e vai ficar à disposição no terminal de saída. Então, isso vai valer tanto para as buchas do primário, que são esses 3 aqui de cima, como irá valer também para as buchas do secundário, que são esses 4 que vocês estão vendo aqui. Certo? Então, assim, o transformador é necessário que essa bucha, né, que ela é feita de porcelana, ela esteja em perfeitas condições. Tem esse selo que vocês estão vendo aqui, olha, esse selo aqui vai fazer com que eu evite de deixar, vou evitar a passagem do óleo, porque o óleo ele vai ficar aqui, beleza. Quando o óleo esquentar, o óleo vai ganhar volume. O óleo, quando ele esquenta, ela volatiliza, então ela esquenta, ganha volume. E se essa bucha não tiver em perfeitas condições, vai vazar justamente por esse selo, por essa bucha, o óleo. O problema vai acontecer. Eu não sei se aqui alguém já chegou a presenciar algum transformador ali, assim, como se você verificasse que estivesse vazando alguma coisa. Então, ali é porque, com certeza, uma dessas buchas aqui entrou com algum problema. Então, o que o técnico vai fazer nesse caso? Ele vai fazer o evento de desligar o transformador. Uma vez que ele desligou esse transformador, ele vai desconectar essa parte, né? Vai estar todo isolado, logicamente, e vai realizar a retirada dessa bucha para colocar um selo novo, tá? Isso com o passar dos anos, isso aqui se desgasta, mas demora muito para se desgastar. Isso é com o passar dos anos, mas sempre, periodicamente, a parte técnica tem que verificar as condições daquela bucha, tá? Outra coisa, não pode estar trincado a porcelana, então tem que tomar cuidado também, verificar se está limpo. Com o passar do tempo, existe uma equipe, uma empresa que vai realizar a lavagem desses isoladores através de água desmineralizada, certo? Conforme eu falei, o fechamento ele vai se dar internamente pelas 3 buchas do primário e pelas 4 buchas do secundário. Bom, esse transformador que vocês estão vendo aí é um transformador dito como transformador a óleo, certo? Mas eu posso encontrar, além do transformador a óleo, eu posso encontrar o transformador a seco. Então, essas 2 imagens que vocês estão visualizando é de um transformador a óleo e aqui um transformador a seco. Outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que existe a chamada TAP de derivação. E o que seria isso? Bom, eu vou ter uma bobina, beleza. Uma bobina é um fio enrolado, não é isso? Sobre o núcleo, em várias voltas, dá várias voltas, e eu tenho a outra extremidade. A derivação, eu vou derivar uma ponta da bobina, uma extremidade da bobina, até uma parte da bobina. O transformador funciona da seguinte maneira, pessoal. Oi? Aquele transformador que fica, 3 transformadores que perto de casa tem, em cima de um poste bem alto, e ele tem um relógiozinho, tipo uma bucha. Mas eu acho que ali não são transformadores, não. Ali é regulador de tensão. Ali é o regulador de tensão, é? Eu acredito que seja regulador de tensão. Que são três um lado do outro, né? Isso. Regulador de tensão. Viu? O papel dele vai ser regular uma tensão que está tendo muita variação em determinado trecho. Eu acho que aqui perto de casa eu tenho. Tem uma parte ali que tem 3 reguladores. Eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês depois. Aí a gente vai tirar a prova. Você vai me dizer se realmente é essa mesma imagem. Oi? No transformador a óleo, é o óleo que faz o sistema para resfriar, né? E o seco, como é que acontece? Ele vai ser todo vedado, tá? Todo vedado, vai ter uma resina, a gente chama de resina epóxi. Como ele vai estar todo isolado, então eu vou evitar que essa temperatura ela se expanda, a temperatura desse transformador. Então, por exemplo, enquanto que esse eu tenho óleo, esse aqui eu não tenho óleo algum, mas eu vou ter uma parte de resina que vai fazer um sistema de vedação totalmente diferente desse tipo. Que esse tipo aqui, olha, pessoal, é só um parafusinho aqui na parte de cima que você desloca, pronto, já tem acesso ao óleo, à bobina, a parte ativa. Aqui ele é todo vedado. Todo vedado.
Aí, assim, vou explicar um pouquinho em cima de cada, tá? Deixa eu mostrar aqui uma foto de um transformador que eu trabalhei lá no Maranhão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Aqui, olha. 2013. 14 de junho de 2013. Eu tirei uma foto de alguns transformadores de uma usina termoelétrica. Então, eu acho que pelo tamanho de transformador dá para ver que o negócio não é muito brincadeira, certo? Tamanhozinho da bucha aqui, olha. Que é a bucha aqui da parte do primário. Eu tenho uma bucha do lado secundário, certo? Esse transformador, lá na usina termoelétrica, são 4. Por isso que aqui tem trafo 3. Certo? Trafo 1, trafo 2, trafo 3 e trafo 4. Certo? Até então, pessoal, alguma dúvida? Não, Esses aí são os elevadores, né? Esse transformador é um transformador elevador. Porque ele vai receber lá da parte de geração. Da usina. 3.8 da usina. E vai chegar E e manda vai transmissão. encaminhar 230 mil volts, ou 230 quilovolts. Certo? Vamos falar um pouquinho do transformador a óleo. Bom, transformador a óleo possui um aquecimento muito alto, lógico. O que acontece? Você vai colocar o valor de tensão aqui no primário. Você vai ter um valor de tensão no secundário, que é o valor da saída, que é a carga que você vai ligar. Esse aquecimento, logicamente, vai levar um chamado efeito Joule. Eu vou ter perdas em cima disso. Então, qual vai ser o papel do óleo? Qual vai ser a função do óleo no transformador? A função do óleo no transformador é o chamado efeito refrigerante e efeito isolante. Refrigerante porque vai tentar resfriar o transformador em utilização, e o isolante porque o óleo em si a ser utilizado é um óleo isolante. Tá? A função do óleo no transformador vai ser garantir o isolamento, uma vez que esse óleo ele vai estar dentro do tanque. Eu vou ter as bobinas, eu vou ter o núcleo submerso nesse óleo. É interessante que essas bobinas estejam todas submersas a esse óleo. Com o passar do tempo, lógico, o nível do óleo pode baixar? Pode. Com o passar do tempo, eu tenho que fazer uma análise desse óleo. Tá? Então, assim, eu contrato uma empresa, a empresa vai retirar uma amostra desse óleo, numa garrafazinha, geralmente uma garrafazinha marrom, de vidro, toda esterilizada, bonitinha. Retira-se esse óleo, leva para um laboratório, e no laboratório vai ser realizado 2 análises. Nós chamamos de análise físico-química e análise cromatográfica. São 2 tipos de análise. E essa análise vai ter qual função? Verificar as propriedades do óleo. O que acontece? Com o passar do tempo, esse óleo pode envelhecer. Porque assim, o óleo, pessoal, no estado natural, ele é praticamente transparente. Só que devido ao aquecimento, imagina, dentro dessa bobina, levando aquecimento, misturando em contato com a bobina, em contato com papel, em contato com a madeira, em contato com o ferro, que são os componentes que ficam dentro do transformador. Logicamente, ele vai começando a ganhar cor. Então, a coloração vai ser diferenciada. Então, já vai deixar de ser transparente, já vai ficar um pouquinho amarelo. E vai chegar um ponto que, se você não tomar cuidado, ele vai deixar de ser um isolante e, misturado as propriedades desses componentes, vai virar uma parte condutora. Certo? Então, suas principais funções é garantir o isolamento, extinguir as descargas elétricas parciais e os arcos elétricos, porque ele vai extinguir. Se ocorrer um curto-circuito dentro do transformador, o óleo, como ele vai estar dentro, vai fazer a extinção desse arco elétrico, então isso vai ser um ponto positivo. Tá? E servir como meio de troca térmica para refrigeração. No caso desses transformadores aqui, o que acontece? O óleo ele vai aquecer, ele vai passar por essa parte aqui dos radiadores, olha. E quando passar aqui, já vai estar separado desse óleo aqui. O meio externo, esse óleo vai retornar ao tanque com a temperatura menor. Então, vai de novo, aí outra parte do óleo também sobe, aí desce, aí fica nesse movimento. O único meio de proteção que esse tipo de transformador tem é simplesmente esse radiador. Então, a gente tem que estar ligado, diga a parte técnica, com relação a quando é que eu vou verificar as condições desse óleo. Certo? Pois é, professor, eu perguntei sobre o
óleo aí, ser inflamável, porque aqui próximo da gente, há um pouco tempo atrás, teve um negócio de uma explosão num gerador que pegou fogo aqui numa empresa aqui. Aí, pelo vídeo lá, parecia muito, assim, era muito fogo, mano. Parecia muito que tinha, assim, algum tipo de combustível sendo queimado, assim, tá entendendo? Não parecia ser só eletricidade, o fogo elétrico, né? Era muito forte, muito fogo. Tipo, que parecia como se fosse óleo mesmo queimando, né? Deixa eu ver se eu tenho. Alto fogo. Ver se eu tenho no aqui. Vídeo lá. Deixa eu ver aqui. Só dar uma olhadinha, ver se eu tenho aqui um vídeo aqui do transformador. Vou botar para vocês aqui, para vocês verem um transformador explodindo. Transformador de um poste um pouco maior. Tá? Deixa eu botar aqui no ponto. Vocês estão vendo a imagem aqui? Era nesse nível aí mesmo. Não, eu vou mostrar o vídeo, né? O interessante é o vídeo, né? Para vocês verem se é perigoso essa explosão do transformador. Aqui é o transformador de 138 kV, certo? Houve um curto-circuito na linha secundária. Não foi no caso já do óleo, tá? Mas o óleo ele teve uma participação, porque talvez o óleo já se encontrava velho, uma série de fatores, tá? Então vou mostrar aqui para você. É bem curtinho esse vídeo. Eu entendi. Aí tu já imaginou, vai chamar o auxiliar para apagar o fogo, ó. Aí o fogo tá assim nessa proporção, cara. Rapaz, pai, bota o auxiliar ali, leva o extintor de incêndio para ver se consegue apagar. Dá para ver a dimensão que é, né? E no caso, lógico, esse transformador é um transformador de 130 kV. Ele é por isso que é proibido, né, professor? Por isso que é proibido próximo às rodovias, né? Casas. Ó, eu acho que aqui não se aproveitou mais nada. Assim. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um transformador de distribuição. Só para mostrar para vocês aqui rapidinho. Pronto, vocês estão vendo na tela aqui. É um vídeo institucional, tá bom? De um fabricante. Mas é bacana que ele mostra que em dimensões como é que é feita a montagem do transformador de uma maneira muito rápida. Então eu tenho, vou tirar o áudio aqui. Então eu tenho aqui o tanque, olha. Essa parte aqui é a parte dos radiadores, que é a parte onde o óleo vai passar por dentro, porque ele é cônico, certo? A base, estrutura, o conjunto de núcleos, olha, que é um conjunto, são várias chapazinhas, tá bom? Que vão se unir com mais esse conjunto aqui também, de aço silício, são várias fatias que vão uma após a outra, depois que vai sofrer a prensagem. Madeira, para ver suporte. 3 bobinas, rolamento primário e rolamento secundário, olha. Madeira de novo, para fazer só o nível de base. Eu vou fechar com mais núcleo. Essa estrutura porque vai receber uma prensagem, né? Porque a lâmina ela não vai ficar solta. Ela vai precisar de sofrer esse aperto com parafuso. O óleo. Desde que aqui antes, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu estou levando em consideração que o cara já fez o fechamento, olha. Aqui são os cabos, os fios saindo do transformador. O óleo. As 4 buchas. Aí aqui, olha, essa imagem que vocês estão vendo aqui, essa tampazinha, vou voltar só um pouquinho. Pronto, essa tampazinha, o técnico ele vai retirar e vai ter acesso a um registro, tá? É uma chave. Que ele, caso ele queira fazer uma derivação do transformador, não só o que seria essa derivação. Vou dar um exemplo. Esse tipo de transformador, ele tem uma tensão no primário de 13.800 volts. Mas eu posso, ao invés de utilizar 3.800 volts, que seria a bobina completa do primário,
eu posso utilizar 13.200. Nesse caso, eu não vou utilizar a bobina toda. Eu vou fechar um contato para uma parte da bobina menor. Eu posso utilizar 12.600. Então, assim, quanto maior for o comprimento desse fio, quanto maior for a bobina, maior for a quantidade de espiras, que a gente fala de espiras, quanto maior a quantidade de espiras, maior vai ser o valor da tensão. Então, assim, o valor da tensão está diretamente proporcional ao valor da quantidade de volts. Então, quanto mais volts você vai ter em uma bobina, você vai ter um valor de tensão maior, certo? Então, o papel desse conceito é esse, que quanto mais voltas eu tenho, quanto maior é a bobina, maior as espiras, maior o valor da tensão. Sendo assim, por exemplo, 13.800 volts seria a extremidade toda da bobina. Então, uma ponta da bobina com a outra. Se eu quero utilizar, eu não quero utilizar esses 3.800, eu vou reduzir o valor da tensão. Aí você vai fazer um fechamento através dessa chave aqui, você vai abrir essa tampinha, vai ter uma chave, e nessa chavezinha você vai fazer a derivação para utilizar só uma parte da bobina. Então, quanto menor for a utilização da bobina, menor o valor da tensão. E essa tensão sendo reduzida vai ser refletida também vai ser refletida no circuito do secundário. Então, se tu reduz no primário, reduz no secundário. É sempre assim, tá bom? Então, a gente chama de derivação ou a gente chama de TAP também. Então, TAP ou derivação, certo? Esse TAP é feito de forma manual. Então, o técnico ele tem que abrir essa tampa, lógico, desenergizado. Ele vai ter que tirar essa tampa e fazer essa derivação. Já transformadores de grande porte, pode acontecer de eu conseguir fazer essa derivação de maneira automática. Então, tem um motorzinho lá que vai fazer essa derivação de forma automática. As 3 buchas, que são as buchas do enrolamento do primário, certo? Beleza? Até então, pessoal, alguma dúvida? Aí vamos lá. Para o tipo de óleo no transformador. Quais são os tipos de óleo que são utilizados? O tipo de óleo que eu vou utilizar para esse fim é um óleo mineral. Tá? Geralmente o que a gente mais encontra são transformadores que utilizam óleo mineral. O tipo de óleo que eu posso utilizar para a parte de transformadores em subestações, em sistema de transmissão, é um óleo chamado parafínico ou um óleo chamado naftênico. É o tipo de óleo. Mas eu posso encontrar também, e de alguns anos para cá já está entrando no mercado, são os óleos vegetais, que, em relação ao óleo mineral, não tem a agressão ao meio ambiente. Esse tipo de óleo é muito importante, porque ele não vai agredir como agride o óleo parafínico e naftênico, porque esses óleos são óleos minerais à base de petróleo, certo? Vocês estão vendo aqui na imagem, é um óleo bem transparente. Vocês já estão visualizando aqui esse óleo com uma coloração. O que acontece? Essa coloração é justamente devido ao envelhecimento desse óleo, certo? Antigamente, eu não sei se tem alguém aqui da velha guarda, mas antigamente se utilizava um óleo chamado Ascarel. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar nesse tipo de óleo. Esse óleo Ascarel, que era utilizado antigamente, era um óleo que era utilizado do mesmo jeito que o óleo parafínico, mesma coisa. Ia fazer a mesma função. Só que foi diagnosticado que esse óleo Ascarel era cancerígeno. Então, assim, teve que ser colocado no mercado outro tipo de óleo e retirar esse tipo de óleo chamado Ascarel. O pessoal do interior costumava muito passar na junta, disse que era muito bom para a junta esse tipo de óleo. E quando eu ia fazer atendimento por aí, nos transformadores, às vezes o pessoal ficava pedindo. Aí eu perguntava sempre brincando se era para tomar, se era para beber, se era para passar na pele. Mas eles diziam que era muito bom para a junta esse tipo de óleo. Podia curar junto, tava um câncer, né? Lascado, né? O Ascarel, né? Hoje que não tem mais, mas imagina naquele tempo. É como chave boia, né? Para quem já
as instalações elétricas, a parte de chave-boia, que é utilizada na caixa d'água. Antigamente, a chave-boia era com contato de mercúrio. Era um líquidozinho que ficava dentro de uma ampola. Foi retirado do mercado justamente pela questão de verificar que também o mercúrio é um componente altamente cancerígeno. Então, foi tirado do mercado também. Certo? Então, assim, hoje o que eu encontro são transformadores parafínicos e transformadores naftênicos, tá bom? Quais são as normas que eu trabalho acerca desse tipo de transformador? Transformador óleo de distribuição estão sobre a norma da ABNT, que é a NBS 5440. O que vocês imaginarem, pessoal? O que vocês imaginarem com relação à eletricidade, sempre tem uma norma para aquilo. Instalações de baixa tensão, 5410, para tomadas 14136, simbologia 5444, Luminotec 8995-1, SPDA 5419, então sempre tem uma norma referente a isso. Para o transformador a óleo de distribuição, que é o que a gente encontra nas ruas, estão sobre essa NBS 5440, tá bom? Que regulamenta as características dos transformadores utilizados nas redes de distribuição, tanto rurais quanto urbanas. Já o transformador a óleo de potência, que são aqueles transformadores realmente de um porte muito grande, utilizado em subestações, segue a NBS 5380, que descreve regras sobre transformador de potência, tá bom? A norma diz que se deve realizar uma avaliação de relação entre as tensões do equipamento, observando as tensões geradas. Então, vocês estão verificando aqui que eu tenho 4 cores. Então, são 4 componentes, 4 recipientes que tem óleo. E vejam que as colorações são diferenciadas. Esse aqui, olha, esse aqui dificilmente vai ser reaproveitado, esse óleo aqui. Quase que preto, né? Totalmente escuro. Então, assim... Ele não serve nem para junta mais. Serve nada. E outra informação importante. Existem empresas que trabalham fazendo uma recuperação do óleo. Então, por exemplo, ele pega um óleo no seu estado quase envelhecido, que é esse aqui. Por exemplo, isso aqui talvez ainda dê para reparar. E eles têm uns equipamentos que conseguem tirar essas impurezas e deixar o óleo quase que no seu estado inicial. Só que assim, quando um óleo ele chega a essa situação, provavelmente, talvez nem compense que ele pague a empresa para fazer, né, devido ao nível de criticidade aqui desse óleo. Então, se for para conseguir recuperar alguma coisa, para chegar mais ou menos assim, vai levar muito tempo. Então, não é um trabalho assim tão rápido de se fazer. Às vezes, nem compensa fazer esse trabalho, certo? Já o transformador a seco vai ser um dispositivo que não depende da refrigeração e isolação do óleo. Onde é que eu vou encontrar? Pessoal, o transformador a seco, geralmente, é encontrado em parques eólicos. Então, por exemplo, naqueles aerogeradores, ao lado do aerogerador, você vai encontrar uma casinha, e dentro dessa casinha vocês irão encontrar esse transformador a seco. Professor, eu poderia utilizar o transformador a óleo para esse fim? Obviamente que sim. Transformador é a mesma coisa, tanto faz o seco como a óleo. Agora sim, como geralmente os professor, oi, diga lá. O aproveitamento do a seco ou do a óleo, qual o melhor assim de aproveitamento? Cara, o a seco ele se torna melhor. Ele tem vários pontos positivos em relação ao óleo. Por quê? Vou dar um exemplo. Do primeiro, eu não vou ter que me preocupar em analisar óleo, porque não tem óleo. Aí você imagina você utilizar um transformador a óleo numa região litorânea, onde eu tenho um nível de salinidade muito grande, a maresia. Então, periodicamente, eu vou ter que ficar sempre retirando uma amostra do óleo, verificando as condições do óleo. É justamente onde o parque eólico está, né? Oi? Região litorânea. É justamente onde o parque eólico está, né? A maioria, região litorânea. Pois é, como a maioria são beira de praia, tudo assim, tem um nível de maresia. Então, assim, eu teria que ter um cuidado redobrado com relação à verificação do óleo. Quando eu tenho um transformador a seco, já fico livre dessa responsabilidade de fazer alguma manutenção do óleo. Então, já tem um ponto positivo com relação a isso, certo?
As suas bobinas, nesse caso, são englobadas em resina, impregnadas em vácuo, tá? Com resina de poliéster com elevada cimentação. Então, vai ter um nível de isolamento muito bom. Eu vou ter um sistema todo a vácuo, eu vou ter um sistema todo vedado, eu vou ter uma resina de poliéster. Então, assim, se você levar em consideração entre o transformador a seco e o a óleo, o transformador a seco ele sai ganhando em virtude disso. Que justamente eu não vou ter que ter essa preocupação em realizar a manutenção do óleo. E toda vez eu vou ter que contratar uma empresa. Isso não é, logicamente, que não é uma coisa que é feita semana a semana. É uma coisa que pode ser feita de, sei lá, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, a depender, logicamente, do local onde esse transformador se encontra instalado. Mas, mesmo assim, eu vou ter que me preocupar em, periodicamente, fazer análise desse óleo. Diante desse caso, então, para certas ocasiões, compensa muito mais você utilizar um transformador a seco para esse fim. Tá? O tipo de fechamento, meus amigos, nada mais são do que o agrupamento de bobinas. Tá? Então, em um transformador, seja ele monofásico e trifásico, nós iremos ter bobinas, só que essa questão de fechamento de bobinas está relacionada a transformadores trifásicos, tá certo? Aqui eu só coloquei a imagem só para ter mais ou menos uma ideia como é que funciona. Eu vou ter o núcleo, que são essas chapazinhas aqui de ferro, de silício, e eu vou ter em volta dessas bobinas, em volta desse núcleo aqui, eu vou ter as bobinas. Então, aqui é só uma representação mesmo, porque na prática eu não vou pegar esse fio e ficar enrolando aqui. Eu vou ter a bobina pronta, essa parte aqui vai ser móvel, essa parte de cima eu vou colocar a bobina por completo aqui para depois fechar essa parte, certo? Então, assim, a depender do tipo de agrupamento, ou seja, do tipo de fechamento que você vai realizar para um transformador trifásico ou um motor trifásico, qualquer máquina trifásica, você vai ter um comportamento de tensão diferente, distintos, certo? De acordo com o tipo de fechamento aplicado, teremos comportamentos de tensão e correntes diferentes, certo? Os tipos de fechamento que eu posso encontrar em transformadores são fechamentos delta e fechamentos estrela. O fechamento delta consiste em tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase. Então, esse tipo de fechamento você vai encontrar para aquele transformador de distribuição que a gente encontra na rua. Esse tipo de fechamento é aplicado no circuito do primário. Então, por exemplo, você vai encontrar as três fases. Você vai encontrar as três fases aqui, que é as três buchas do primário. E você vai encontrar um formato em delta, em triângulo, tá? Nesse formato delta ou triângulo, que é a mesma coisa, você vai ter uma bobina, duas bobinas, três bobinas. E no encontro de uma bobina com a outra, do final de uma bobina com o início da outra, vai ser justamente a ligação para uma fase. Então, como no triângulo você vai ter três ângulos, então para cada ângulo desse, você vai ter a ligação de um condutor. E esse condutor vai ser direcionado à bucha, tá? Esse tipo de fechamento também é aplicado para motores, para geradores, mas nós estamos falando de máquinas trifásicas. Transformador monofásico já não trabalha nesse perfil, certo? Então, para um fechamento delta, as tensões de linha e de fase elas são iguais. Então, por exemplo, qual é o valor eu coloquei aqui, foi tensão de linha e de fase, né? Eu vou ter que trocar aqui, pessoal. Só teve um errozinho aqui. Deixa eu tirar logo aqui. Depois, agora que eu notei. Porque deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. É porque eu tinha trocado umas figuras aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui tensões de linha, tensão de fase para um fechamento delta. A tensão de linha é a tensão de uma fase. E a tensão de fase é a tensão entre uma bobina, tá? Eu vou, depois que terminar a aula aqui, eu vou colocar o desenho da bobina e vou mandar para vocês, tá? No link de acesso lá do Google Drive. O desenho das bobinas, do fechamento. As tensões para esse tipo de fechamento são iguais. Então, por exemplo, se você fosse medir a tensão entre uma fase e outra, lá do circuito primário do transformador, você vai encontrar o valor de tensão. Por exemplo, esses transformadores geralmente têm 13.800 volts, né? Lá em cima, 3.8. Se você medir entre a primeira fase e a segunda, você vai obter 3.8 kV. Se você medir da segunda para a terceira, 13.8.
da primeira para a 13.8. Então, as tensões são iguais para um fechamento delta. Já as correntes são diferentes. A que nós chamamos de corrente de linha vai ser a corrente de fase multiplicado por raiz de 3. Bom, se eu quisesse a corrente de fase, essa corrente de fase vinha para cá e essa corrente de linha ficava na parte de cima. Sendo assim, agora ao invés de eu multiplicar, eu vou realizar a divisão. Então, se eu quiser a corrente de fase, eu vou dividir a corrente de linha por raiz de 3. É só lembrar, para a tensão, para um circuito de um fechamento delta, as tensões são iguais. Já para um fechamento estrela, as correntes é que são iguais. E outra coisa que fica fácil vocês mentalizarem. O que for de linha sempre é maior do que a de fase. Então, por exemplo, enquanto no fechamento delta, a corrente de linha vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3, a corrente de fase vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3, certo? Pessoal, só um instante. Vamos lá, pessoal, que eu estava só resolvendo aqui uma questãozinha aqui em casa. Certo? Então, pessoal, o fechamento delta, as tensões são iguais. No fechamento estrela, as correntes são iguais. Sempre o que for de linha é maior. Se é maior, você multiplica. Se for menor, você divide. Então, por exemplo, a tensão de fase vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3. A tensão de linha vai ser a corrente de tensão de fase vezes raiz de 3. Tá? A única diferença que vai ser é que, ao invés das correntes sendo iguais para o estrela, para o delta as tensões são iguais. Tá? Vou colocar aqui só um exemplo, só um mesmo, só para a gente ver mais ou menos como é que a gente trabalha acerca disso. Tá? Um exemplo aqui, olha. Eu tenho uma corrente de linha de 10 amperes. Isso aqui não precisa vocês copiarem, não. É só para mostrar para vocês. A corrente de linha desse circuito é de 10 amperes. A corrente de fase, eu queria saber qual o valor da corrente de fase. A tensão de linha é de 380 volts. Eu queria saber qual a tensão de fase. Não adianta só eu dar para vocês essa informação. Eu tenho que dizer qual o fechamento que eu vou utilizar para isso. Então, como exemplo, eu coloquei o fechamento estrela. Tá? No fechamento estrela, as correntes são iguais. A tensão de linha vai ser a tensão de fase vezes raiz de 3. E a tensão de fase é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Esse fechamento, meus amigos, que é o fechamento estrela, é o fechamento da saída desse transformador. Então, dentro do transformador, vocês irão encontrar essas bobinas. E o agrupamento dessas bobinas vai se formar em um formato que nós chamamos de estrela. Tá? Eu vou mandar para vocês o desenho de como é feito esse fechamento na estrutura interna, tá bom? Então, beleza, olha, para esse fechamento estrela, eu quero saber a corrente de fase e eu quero saber a tensão de fase. Nesse caso é fácil. Pode dizer, amigo. E professor, quer dizer que na entrada no primário vai ser estrela, vai ser delta e no secundário vai ser estrela? Estrela, exato. Por quê? Porque o centro dessa estrela, eu vou depois mostrar através do desenho. Vai gerar o neutro. Vai gerar o neutro, exatamente. Né? Exatamente, vai ser o neutro. Mas esse é todo transformador ou só esses transformador que a gente vê? Não, não é todo transformador, não. Vai depender da configuração do transformador. Eu falei desse tipo aqui, que é o transformador de distribuição, que é o que a gente encontra, né? Assim, que é mais comum da gente encontrar na rua. Mas, assim, transformadores voltados lá da saída da subestação, subindo com a linha de transmissão, já tem um formato de fechamento diferente. Então, geralmente, esses transformadores têm esse formato de fechamento. Bom, com relação à corrente, eu não vou precisar nem calcular, não tem o que fazer. Se eu já sei que as correntes são iguais para um fechamento estrela, então a corrente aqui vai ser de 10 amperes também, já foi. O que eu preciso saber é com relação a qual é a tensão de fase, que nesse caso a tensão de fase aqui é a tensão entre fase e neutro. Tensão de linha, tensão entre duas fases. Tensão de fase, tensão entre fase e neutro. Certo? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Já está prontinho aqui para vocês. Ó. Tensão de linha é tensão de fase vezes raiz de 3. Se eu quero a tensão de fase, eu passo para lá e realizo a divisão agora. Da tensão de linha por raiz de 3. A tensão de linha, nesse caso, é 380. Você dividiu por raiz de 3. Encontrou aproximadamente 220 volts. Então, por exemplo, o meu circuito trifásico aqui, no estado do Ceará, começa com 380 volts, que é a tensão entre duas fases. Já 220 volts, que é a tensão entre fase e neutro, é 220 volts. Certo? Então, assim,
Qual é a sua tensão de fase na sua residência? É 220. Qual a tensão de linha? 380 para cima, né? Então, a tensão de linha, tensão entre duas fases, tensão de fase é tensão entre fase e neutro, certo? Eu divido por raiz de 3, logicamente, porque se trata de uma máquina trifásica. Então, tudo que for trifásico, seja motores, seja geradores, transformadores, nós utilizamos para os cálculos também por raiz de 3, certo? Aqui é um exemplo, pessoal, de uma placa de um transformador, tá? Só tirei a marca aqui, para não ficar a marca, tirei só a marca do fabricante, tá? Transformador trifásico, a norma referente a esse transformador, que é 5440. A potência desse transformador, que é um transformador com a potência de 225 kVA, é a potência desse transformador. Aqui tem um nível de impedância, né, que foi retirado. Aqui é a questão de código, tá? Eu também retirei. Data de fabricação. Que óleo é utilizado para esse transformador? É um óleo mineral, que pode ser ou parafínico ou que pode ser o naftênico. Aí eu tenho a massa total, que no caso aqui vai mais de 1 tonelada, né? 1.015 kg. Aqui eu tenho alta tensão, terminais H1, H2 e H3. Triângulozinho que representa o fechamento delta, que é o fechamento dessas 3 buchas aqui. Aí eu tenho aqui as derivações. Então, assim, através dessa chavezinha que você vai tirar essa tampinha de cima, vai virar a chave, você vai fazer a derivação dos contatos. Que na posição 1 aqui, olha, eu vou ter 13.800 volts. Na posição 2, 3.200. Posição 3, 12.600. Posição 4, 12.000. Posição 5, 11.400. Quando se faz a derivação, esse contato comuta com esse, então fica 13 com 16, 14 com 17, 15 com 18, certo? E assim, aqui só interessa para quem realmente for fazer essa derivação, para reduzir o valor da tensão aqui, no primário. Se você reduzir a tensão no primário, o circuito secundário também vai refletir, certo? Para esse tipo de transformador, baixa tensão, X0, X1, X2, X3. Esse Y representa o fechamento estrela, no qual eu tenho 220 volts, que é a tensão entre fases, barra 127 volts. Então, esse 220 volts é a tensão de linha. Esse 127 volts é a tensão de fase, certo? Aqui, pessoal, é a apresentação. Eu tenho uma bobina, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é como é feito o fechamento do transformador, certo? Aqui ao lado vocês estão verificando diagrama fasorial. Aí eu tenho esse DYN1, que é delta com estrela conectada a um neutro, tá? Isso aqui é uma codificação que eles utilizam. Então, para esse transformador tem um delta, que é o primário, com estrela e neutro, que esse centro da estrela, o X0, no caso aqui, vai ser o neutro. Beleza? Transformadores trifásicos. Quando nos deparamos com o transformador trifásico utilizado para o transporte de energia elétrica, além da sua potência existente, que é a potência que você encontra nessa plaquinha aqui do transformador, todo transformador tem que ter a placa, que vai descrever todas as características desse transformador, tá bom? Além da sua potência nominal existente, outra grandeza que podemos encontrar é a corrente nominal. Tanto no primário, que é a fonte, então, lembre-se, o local onde você está injetando a tensão a gente chama de primário, que é a fonte. Quanto para o secundário, que é o lado da carga, que é o lado da saída dele, certo? Para isso, é necessário também das tensões do primário e secundário. Então, para que eu saiba o valor da tensão do primário e a tensão do secundário, a corrente do primário e secundário, você tem que ter, além da potência, você vai ter que ter as informações das tensões. Ou seja, qual a potência desse transformador? Esse transformador é de 300 kVA, beleza. Qual a tensão do primário? A tensão do primário é 13,8 kV, beleza. Qual a tensão do secundário? 220 volts, pronto. Com essas informações, você consegue obter a corrente do primário e a corrente do secundário do referido transformador. Alguém falou? Professor Bruno, aí no caso desse KVA, para a potência, tem que transformar em potência, em watts, para poder dividir pela tensão e ter a corrente? Não precisa. Não, do jeito que se encontra, a gente faz. É tanto que a gente vai fazer um exemplo aqui, certo? Tá bom. Esse primeiro exemplo aqui que nós temos. Olha, vocês não precisam
calcular nada não, tá? Eu só quero que vocês realmente prestem atenção como é que é realizado esse cálculo. O próximo eu vou pedir para que vocês copiem. Então, vamos lá. Calcule a corrente nominal do primário e a corrente nominal do secundário de um transformador trifásico, cuja potência nominal desse transformador é de 75 kVA, a tensão do primário desse transformador é de 13,8 kV e a tensão do secundário é de 380 volts. Quais são as fórmulas que eu irei utilizar? Bom, para calcular a potência do transformador, vai ser tensão vezes corrente vezes raiz de 3. Não tem a chamada fator de potência, porque se trata da potência aparente. E a potência aparente não precisa do fator de potência. Se eu quero calcular a corrente do primário, qual é a fórmula da corrente? Nesse caso, corrente vai ser igual a potência dividido por tensão vezes raiz de 3. Se eu quero a corrente do primário vai ser a potência dividido pela tensão do primário vezes raiz de 3. Se eu quero a corrente do secundário, vai ser a mesma potência, só que agora dividido pela tensão do secundário. Então, assim, para que eu encontre a corrente do primário, logicamente eu tenho que saber qual a tensão do primário. Se eu quero calcular a corrente do secundário, eu tenho que usar a tensão do secundário, certo? Então, eu queria que vocês copiassem, por gentileza, só esses dados. Potência, S, igual a 75 kVA, V1, tensão do primário, 13,8, e V2, 380, que é a tensão entre fases, tá? Copiem essas fórmulas, porque nós vamos fazer junto essas duas questões para encontrar as duas correntes, e a gente parte para um outro cálculo muito parecido, sendo que eu vou trocar só a potência. Beleza? A ideia é que vocês saibam que a potência ela não vai ser modificada, certo? Para essa questão aqui, quando a gente vai calcular uma corrente, seja ela do primário ou do secundário, a potência a ser atribuída ela não vai mudar. O que vai mudar são as tensões. A raiz de 3 continua, logicamente, porque se trata de um componente trifásico. Tem mais alguém copiando? Posso fazer o cálculo, pessoal? Um momento aí, pessoal, rapidinho. Tá ok. Terminando aqui. Beleza. Professor, no caso de instalação elétrica, a gente transforma o VA potência em aparente usando aquele fator de potência lá, por causa daquela tabelinha, só para mensurar o uso da instalação total, né? Aí nesse caso não faz porque não tem a informação do rendimento. Pronto, é assim, para instalações elétricas, a norma ela trabalha em cima da potência aparente, né? Vocês chegaram a fazer instalações elétricas? Já, aqui nós do Horizonte estamos quase terminando já. Pronto. Professor, a da turma da Aqua 1210 terminou, já terminou. Instalações? Sim. Pronto, olha, vai ter a última aula amanhã, aliás, na verdade, nem a aula, é só um tira-dúvida, porque o último trabalho do professor vai ser entregue amanhã. Pronto, então, com certeza, vocês que fizeram instalações elétricas estão fazendo, vocês trabalharam muito em cima de uma norma chamada NBR 5410. Essa norma, ela faz o levantamento de iluminação, de tomadas, corrente de projeto, corrente de cálculo, e, por exemplo, a parte inicial que fala, os 6 primeiros metros quadrados vai ser a potência de 100 VA acrescido de 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, assim, o levantamento é feito em cima da potência aparente, que é a potência dada em VA. O trabalho que a norma trabalha, você pode olhar que lá na norma não fala em watts, fala justamente sobre esse levantamento. Só que, assim, se você for fazer o levantamento para iluminação, vai utilizar um fator de potência 1, se for utilizar o circuito de força, que é tomadas 0,8,
Na prática, você pode fazer uma estimativa, fazer uma média entre iluminação e tomada, deixar tudo 0,9. Aí, nesse caso, vai entrar a potência ativa, que é dada em watts. Nesse caso aqui, eu vou utilizar mesmo o volt-ampere, porque a potência atribuída ao transformador sempre vai ser em potência aparente. Já no caso de motores, a potência que você vai encontrar nos motores ou vai ser em CV, cavalo-vapor, ou vai ser em HP, horsepower, ou você vai encontrar ele em watts. Na verdade, você vai encontrar mais em kilowatts mesmo, certo? Transformadores não, vamos utilizar sempre potência aparente. A potência que vocês irão encontrar nos transformadores ou é em kV-ampere ou é em megavolt-ampere. Por exemplo, o transformador que eu trabalhei lá do centro de eventos, se não me falha a memória, acho que lá a potência é de 3,75 megavolt-ampere. Então, a potência atribuída a isso é a potência aparente, tá? Para motores, a potência é ativa. Quando tem potência ativa, aí tem fator de potência no meio. Quando eu tenho potência aparente, como é a potência total do sistema, eu não tenho fator de potência. Tá? Então, não vou precisar de fator de potência. Beleza. Então, vamos nós. Bom, para que eu encontre a corrente do primário, então, eu vou pegar essa potência, 75, tá? Vou dividir por 13,8 vezes raiz de 3. Veja que em uma divisão, pessoal, eu não posso misturar múltiplos e submúltiplos. Se na parte de cima está 75 kVA, kV-ampere, a parte de baixo está kV. Então, nesse caso, está show de bola. Peguei o 75, dividi por 3,8 vezes raiz de 3. Depois que você apertou o dividido, você abre o parêntese, coloca 13,8 vezes raiz de 3, tá? Sempre abrindo parênteses depois de você apertar o dividido. Aí você vai encontrar, nesse caso, para esse transformador de 75 kVA, uma corrente no primário de 3,13 amperes. Então, essa é a corrente no meu circuito primário. Vejam aí, olha. Qual é a tensão que está chegando na bucha do primário? 13,8 kV. Qual é a corrente? 3,3 amperes. Já para a corrente do secundário, eu vou fazer a mesma coisa. Continua a potência, mas é o seguinte, olha, como é que eu vou fazer? Esse 75 kVA está na parte de cima e na parte de baixo a tensão é 380 volts. Então, assim, eu tenho que pegar essa tensão e transformar para kilovolts. Ou eu posso deixar os 380 na parte de baixo e esse 75 que está em kVA deixar em volt-ampere para ficar igual com a parte de baixo. Então, assim, em uma razão ou divisão, eu não posso misturar múltiplos nem submúltiplos, tá? Aí o que foi que eu fiz? Já que aqui eu não mexi, deixei em kVA, esses 380 volts eu dividi por 1000 e nessa divisão por 1000 fiquei com o valor de 0,38, tá? Então, assim, se eu permanecesse os 380 volts aqui, eu teria que pegar esse 75 e multiplicar por 1000 para ficar 75.000 volt-ampere, que vai dar o mesmo resultado, certo? Então, eu tenho que deixar a parte de cima igual com a parte de baixo. Fazendo esse critério, dividindo 75, 0,38 vezes raiz de 3, você adquiriu uma correntezinha de 113,95 amperes. Então, vejam que a corrente no secundário, embora a tensão, né, seja uma tensão baixa, mas você vai ter uma correntezinha alta no circuito do secundário. Que a potência é a mesma, né? E a potência não muda, a potência é a mesma. O que vai diferenciar é tensão e corrente. Tensão e corrente. Por isso que sobe muito corrente. Então, pessoal, que vocês copiem, tá bom? A gente vai fazer mais um exemplo. Copiem essa parte do cálculo, já está no ponto.